Então, para os que estão chegando agora, e está chegando gente, sejam muito bem-vindos. Nossa última aula na quarentena, a princípio. Vamos para as férias. Vocês já devem ter recebido a documentação da escola. Então, a nossa documentação, ela traz mais ou menos a seguinte situação. Nós vamos entrar em férias agora em junho. Vamos também utilizar um pouco dessas férias de janeiro, né? Na verdade, essas são as nossas férias de janeiro, para que vocês possam repor boa parte dessas horas, das 800 horas, dentro da sala de aula, na escola. Conversando ontem em reunião, a nossa escola colocou que talvez nem haja necessidade do mês todo de janeiro, mas o que a gente conseguir fazer dessas horas dentro da escola é o ideal, é o melhor, né? Então, a gente torce que a gente consiga retornar a nossa rotina em julho, dentro da escola, com aulas presenciais, mesmo sabendo que isso vai ser complicado, que isso vai ser difícil. E caso a gente não consiga, a gente seguir com as nossas aulas online da forma que a gente está levando. Então, vamos torcer que a gente consiga. Não ficou sabendo acho que não fomos informados, Sara, pode falar, a gente vai ter férias em julho? Não, provavelmente não. Não sei como que foi a documentação para vocês, mas ontem à Foi noite a tipo gente uma teve votação, uma sabe? reunião. Como assim? Foi uma votação no e-mail. E aí, Tá, não sabia. certo, não valeu de nada, né? Porque, sei lá, com certeza a maioria não respondeu para voltar esse mês, né? Ou mês que vem, sei lá. Eu não sabia dessa votação. O que a gente soube pela escola, isso na verdade a gente recebeu na verdade foi assim, a gente recebeu um recado breve no WhatsApp e a gente ficou meio assim. E ontem a gente teve uma reunião para falar sobre isso. E a escola decidiu fazer as férias em junho, porque há uma possibilidade, não é garantia, tá? Há uma possibilidade de retorno das aulas presenciais 1º de julho, isso seguindo os decretos anteriores. Como eu falei, há uma possibilidade. A possibilidade maior é que não, né? Não sei se vocês estão acompanhando, se tem colegas no estado. No estado já tem um calendário fechado para junho e julho de aula. Então, é muito provável que a gente retorne só em agosto para as aulas presenciais. Só que há uma possibilidade de retorno em julho. Então, para que vocês não retornem e fiquem 15 dias na sala e depois 15 dias de férias, não faz sentido, a gente vai perder muito tempo. Então, o que a escola propôs foi adiantar as férias, tá? Não é a única instituição que está fazendo isso, a maioria já fez isso, adiantou férias, né? E normalmente isso, férias de janeiro. Então, puxa-se as férias que a gente tiraria, aquele tempinho bom para tirar uma praia, e a gente acaba trabalhando nesse período. É claro que, segundo o que a Tilene nos colocou ontem, talvez não tenha necessidade de trabalhar janeiro todo. Se a gente, dependendo da hora que a gente conseguir retornar, a gente consegue manter as aulas da live, que foram trabalhadas e que foram muitas. A gente consegue ter as nossas aulas presenciais, fazendo as nossas revisões de tudo que foi visto aqui, e ainda assim conseguir fazer as provas de vocês, e ainda assim conseguir fazer as aulas regulares de vocês. Segundo os cálculos, parece que não vai ter necessidade nem de trabalhar muitos sábados. Então, isso para nós foi bem interessante, foi bem organizado. Tá? Então, a princípio, as nossas férias começam ali no início de junho, e a gente se vê lá no final de junho, se eu não me engano, 29 de junho, retorna. Tá? Então, descansem, aproveitem esse momento. Eu sei que a maioria, conversando com a gente, né, em off, conta que está cansado, que está indo muita atividade, e realmente essas atividades devem ir, tem que ir dessa forma, para que a gente consiga saber mais ou menos como que vocês estão trabalhando em casa, né? Então é puxadinho mesmo, é puxadinho para vocês, é puxadinho para nós também. O professor mesmo chega no momento que está um cansaço mental violento, né? É o meu caso nesse momento. Então, a gente
tá nessa rotina e tá trabalhando bastante para vocês, né? Por vocês. Então, essas férias vieram, acho que no momento certo. Tá? E a gente torce que a gente consiga retornar o quanto antes. Vamos aguardar os decretos, né? Bom, vocês já acompanharam também a mudança do Enem, né? Votem lá, acho que até já encerrou a votação, né? Mas definir se são 30 ou 60 dias, né, do nosso Enem. Então, também façam parte lá dessa votação, tá? Não esqueça. E, por fim, um recado final. A princípio, hoje, no máximo, até o final da semana, eu vou procurar os alunos que ficaram devendo alguns trabalhos, tá? Então, procurem ficar atentos, quem ficou devendo alguma coisa, para responder a prof, né, e fazer uma devolutiva, caso aconteça alguma situação, né? Então, quem ficou devendo alguma coisa, procure a professora, viu? Porque hoje eu encerro aí o nosso diário, vamos dizer, entre aspas, né? A gente vai ter um diário especial, não vai ser o nosso diário presencial, mas quem ficou devendo alguma coisa, dá um gritinho aí, avisa a prof também, que eu também vou entrar em contato com alguns alunos, tá? Bom, marquei essa live para a gente poder conversar sobre vírus, que é um tema que vamos e viemos, né? Ele está na nossa rotina de vestibular, ele está no Enem, e ele está nas nossas vidas nesse momento, causando aí muito e muito problema. Então, eu quero pedir a vocês nesse momento, quem está com a câmera desligada, ligue, tá? A exigência da escola, e essa exigência veio justamente porque os nossos alunos estavam matando a aula, então liguem as câmeras, tem que ficar com a câmera ligada. E eu vou começar, então, falando do vírus, tá? E explicando para vocês qual vai ser a nossa atividade para pós-férias, tá? Independente se for presencial ou não, tá? Então, vou apresentar para vocês o vírus. Estou seguindo a ordem do material, tá? Então, na aula de hoje eu contextualizo, quando a gente retornar eu reviso sobre o contexto do vírus. No nosso material ele está na página 20. O que nós vamos tratar agora, em ordem, tá? Nós vimos que os seres, eles conseguem ser classificados de acordo com o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e que nós trabalhamos em 5 grandes reinos, segundo a classificação dos anos 80, e que nós temos 5 grandes reinos, chamados de 5 grandes reinos dos seres vivos. Então, nós temos o reino Monera, o Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Tá? Então, nós temos 5 grandes reinos dos seres vivos. Posso só pedir um favor? Vou juntar meu cachorro aqui que está caminhando aqui ao lado. Ela faz muito barulho e ela passa a caminhar no meio da minha aula e me atrapalha. Então, só vou juntar aqui meu demônio. Bom, vamos lá. Vírus. Então, a gente consegue trabalhar os 5 grandes reinos dos seres vivos. Então, o Monera, o Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Mas aonde o vírus se encaixa em tudo isso? Aí que tá, ele não se encaixa. Existem vários estudos tentando classificar o vírus, tem inclusive classificação de espécie, de gênero, só que nós não temos uma classificação de reino. Por quê? Para ser classificado em um reino, o indivíduo precisa ser considerado vivo. E aí nós entramos numa discussão. Claro que varia de cada cientista, varia de cada grupo de estudo, mas a maioria defende que o vírus não é um indivíduo vivo. Portanto, ele não é classificado junto aos 5 reinos e num grupo à parte. Por isso, a gente sempre vai estudar o vírus em separado, tá? E sempre começamos por ele. Então, justamente porque ele não é considerado um ser vivo. Vocês devem lembrar, ano passado a gente já discutiu um pouco sobre o vírus, e aí nesse momento eu montei todo esse esquema para falar sobre ele. Vocês conseguem acompanhar comigo lá no material, na página 20 da frente A. Características básicas do vírus. E aí sim, para a gente poder discutir por que é vivo, por que não é vivo, por que os cientistas fazem essa confusão toda. Do latim, vírus vem de veneno, toxina,
né? Então, o vírus já vem com essa classificação. Quem o estudou no início, trabalhando com as folhas do tabaco, conseguiu identificar que aquilo era uma toxina que levava a planta a ficar doente e até levava à morte. Então, o vírus já tem na sua nomenclatura, com o primeiro cientista que o estudou, essa terminologia, veneno. A maioria dos vírus é vista apenas por microscopia eletrônica, ou seja, ele tem nanômetros, ele é muito pequeno. São poucos os vírus que podem ser vistos com microscopia óptica, são pouquíssimos. A maioria com microscopia eletrônica. Então, a gente depende de um equipamento específico para fazer esse levantamento. E a gente sabe que não são muitos na nossa região, por exemplo, né? Então, para conseguir identificar o que é um vírus, você depende muito da microscopia eletrônica. Quais são as características básicas de um vírus? A primeira situação que a gente observa é que o vírus vai possuir um capsídeo proteico, ou seja, ele não tem uma estrutura celular, isso ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma, ele não tem núcleo, ele não tem uma organização celular. Ele vai ter apenas um capsídeo, só uma cápsula em volta dele, e essa cápsula é proteica. Essa cápsula proteica vai dar proteção a esse indivíduo. E dentro dele, a gente vai ter porções de DNA ou RNA. Alguns estudos, de mais ou menos o ano de 2000, 2003, relatavam que a gente podia encontrar os dois. Então, em alguns materiais, vocês encontram essa informação. Pode ter DNA, pode ter RNA e pode ter os dois. Só que recentemente se descobriu que não. A gente só consegue ter no vírus ou o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, o ácido ribonucleico, e não os dois. Quando ocorre de encontrar os dois, é basicamente um vírus que tem RNA e que está convertendo o seu RNA em DNA. Tá? Então, a gente não encontra os dois no mesmo indivíduo, tá? Ele não tem os dois. Ele pode ter aí uma transformação de um em outro em um certo período, por isso os estudiosos acreditavam que podiam ter os dois. A gente até classifica os vírus de acordo com o que ele tem. Se ele tem DNA na sua estrutura, ele é um adenovírus. Se ele tem RNA, ele é um retrovírus. Antigamente se classificava quando ele tinha os dois, que é o citomegalovírus. Então, fique atento com essa palavra, por isso que ela está em amarelo aí no nosso slide. O citomegalovírus era o nome dado ao vírus que tinham os dois, DNA e RNA. Hoje sabemos que não é verdade, tá? Não conseguimos ter um vírus que tenha tanto DNA quanto RNA, certo? Então, em específico, em resumo, o vírus é isso. Ele não tem célula, ele tem um capsídeo proteico e vai ter material genético, DNA ou RNA. Ele também pode, em alguns casos mais específicos, possuir um envelope. Este envelope vem basicamente de um processo de fagocitose, ou seja, de um processo de invasão. Algum vírus que foi fagocitado e não foi digerido, ele pode ter uma camada extra de tecido em volta dele. E essa camada é lipídica, justamente porque a membrana plasmática que o fagocitou tem uma dupla camada fosfolipídica. Então, em alguns grupos de vírus mais avançados, depois de muito processo de mutação, a gente pode observar a formação de duas camadas de lipídios, que são camadas derivadas do processo de fagocitose que o mesmo passou ao longo da sua história. Quando a gente fala de proteína no vírus, a gente sempre destaca o capsídeo proteico, mas ele também pode ter proteínas internas, principalmente na forma enzimática. Por isso que eu destaquei logo aí em cima a parte de proteínas estruturais e não estruturais. As proteínas estruturais são as que formam o capsídeo proteico,
E as não estruturais são as que formam alguns grupos de enzimas. Por exemplo, vírus que possuem RNA costumam ter uma enzima, a transcripase reversa. Essa enzima é de extrema importância para o seu processo de reprodução. Então, nós temos como característica muito básica o vírus, que só tem um capsídeo proteico, e lá dentro dele vai ter DNA ou RNA. Se tiver DNA, adenovírus. Se não tiver, ou seja, tiver RNA, ele é um retrovírus. Pode ser que o mesmo tenha 2 camadas de lipídios derivados de processos de fagocitose. Por que a discussão é grande se ele é vivo ou não é? Bom, primeiro, ele não tem célula, é um indivíduo acelular. Como a gente viu, só tem capsídeo, DNA ou RNA e pode ser que tenha um envelope. Como ele tem essa situação, basicamente só tem isso, a gente observa que ele não consegue ter um metabolismo próprio. Ele não tem lisossomo, ele não tem mitocôndria, ele não tem cloroplasto, então ele não tem forma de obter o seu alimento, de obter a sua energia. Então, ele não tem metabolismo próprio. Como ele não tem metabolismo? Como ele não tem célula? Como pode uma estrutura tão pequena, vista apenas com microscopia eletrônica, poucos vistos, né, em microscópio óptico, pode causar um estrago tão grande como a gente está vendo agora na situação que a gente está vivendo? Bom, esses grupos, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só vivem dentro de outra célula. E isso causa um problema gigantesco. Ele só vive dentro de outra célula, legal. Mas como é que ele faz para chegar até lá? Né? Então, para que ele consiga chegar na célula específica, na célula que ele gosta, na célula em que ele desenvolve bem, ele pode estar nos objetos, ele pode estar no ar, ele pode estar numa gotícula de saliva, ele pode estar num fluido e ele pode chegar a você de várias formas. Então, o vírus, do latim veneno, toxina, só tem capsídeo proteico. Pode ser que tenha um envelope, nem todos têm. Podem ter DNA e RNA, os dois já sabemos que não. Ele não tem metabolismo próprio e não consegue viver sem uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Até aqui, vocês estão bem? Tem dúvidas até aqui? Não, Sim? Não? Tranquilinho? não. Não? Quem tá com a câmera desligada, por favor, liga. Ai, gente, Calil cortou o cabelo, ó, que beleza. Anthony, liga a câmera, por favor. O Zeb, a gente só vê o vulto. Professora, tá ligado? Tá ligada? Não vi a tua imagem aqui. Tem mais alguém aqui que tá apagadinho. Vamos lá pra gente não parar. Daqui a pouco é hora de fazer almoço, né? A gente tem discutido tanto vírus, né, ultimamente, a gente tem literalmente virado doutor, né, como estudo do vírus, justamente pela situação que ele nos colocou. A gente sabia, enquanto cientista, enquanto estudioso, que se o mundo parasse, ou até pior, vou fazer uma previsão do futuro, se a gente chegar a ter uma extinção no nosso planeta, que provavelmente vai ser por um vírus. E a gente sabe disso porque o vírus é um indivíduo que tem uma reprodução interessante, tem potencial de fazer mutação e ele se espalha muito fácil, mesmo com essa condição de discussão de ser vivo ou não. Esse é um ponto que eu sempre trabalho muito com os meus alunos, porque o vestibular hoje não vai te trazer essa pergunta, né? Justamente porque ele pode ser refutado e ele pode ser anulado. Mas que essa discussão pode aparecer na vida de vocês, a grande maioria que vai estudar enfermagem, medicina, área da saúde, vai passar por essa discussão. Por que o vírus é considerado vivo para alguns e não vivo para outros? Bom,
ele não pode ser considerado vivo porque ele é acelular, não tem célula, não tem metabolismo próprio, e ele também depende sempre de outra célula, porque ele é um parasita obrigatório. Então, para ter sua produção proteica, para ele conseguir a sua energia, para que ele consiga reproduzir, ele precisa de outra célula. Então, por isso, nós o classificamos como indivíduos não vivos. Alguns grupos o classificam como seres vivos porque eles conseguem reproduzir. O material genético deles passa por mutação e várias mutações. E ele também consegue ter um material genético. Então, ele tem DNA, tem RNA, então ele consegue ser considerado como um indivíduo vivo. Aqui entra uma discussão, tá? Para os cientistas, se classifica como não vivo. Por isso, ele está fora dos 5 reinos. Mas, dependendo da área que cada um vai seguir, é interessante que se faça um estudo aprofundado. Leia alguns artigos, busque algumas informações para ter noção de qual linha defender, né? Mas a grande maioria dos cientistas trabalha com essa condição, que o indivíduo ele não é vivo. Então, não temos célula, então ele não é considerado vivo. Mas a grande discussão entre esse ponto é o seu processo de reprodução, porque ela pode ajudar a classificar como não e como sem. Ele só vai conseguir reproduzir dentro de uma estrutura, dentro de uma outra célula. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? Então, por isso a gente classifica como não vivo. Mas alguns classificam como vivo porque ele tem potencial de reproduzir. E ainda consegue reproduzir de 2 formas, causando um estrago violento. Esse contexto, ele está no nosso material de uma forma bem simplista. Ele traz apenas só um ciclo, que é o ciclo lítico. Por isso vocês estão vendo muito texto, né? Não tem só tópicos. Eu vou disponibilizar para que vocês possam fazer a anotação nos cadernos na apostila de vocês logo à frente, tá? Vamos falar de reprodução viral, né? Nós temos aí 2 formas de fazer a reprodução viral. Normalmente, quando a gente estuda a reprodução viral, a gente estuda um vírus específico, que é esse lindo, bonito, maravilhoso que vocês estão vendo aí, olha. Essa estrutura é chamada de Phago-T, tá? Esse vírus é o Phago-T. Ele é um bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus que ataca bactérias. Eita, prof, eu sempre achei que o vírus só atacava humano. Não. E aqui até vale uma situação. A gente tem vírus bons, que auxiliam o nosso organismo, inclusive vírus e bactérias. Intestino, na pele, a gente tem vírus interessantes que nos ajudam no nosso desenvolvimento. A gente sabe que, num contexto evolutivo, os vírus nos ajudaram muito para chegar até onde nós chegamos enquanto formação de indivíduo. Mas existem alguns grupos de vírus que acabam causando doenças, portanto, as famosas viroses, que a gente vai ver já já. Mas existem vírus que conseguem atacar os animais, por exemplo, um cachorro, a sinomose, é um vírus muito conhecido. No caso das plantas, né, a gente tem o próprio vírus do tabaco, que acaba matando muitas vezes a planta, os bacteriófagos, que atacam as bactérias, e a gente tem também vírus que atacam os protozoários, vírus que atacam as algas. Então, tem vírus que causam problemas, doenças, viroses em todos os grupos dos seres vivos. E isso, é claro, depende do seu ponto de reprodução e da sua estrutura. Em específico, quando a gente estuda reprodução, a gente trabalha com esse Phago-T, que é esse vírus que parece um foguetinho, né? E ele tem algumas estruturas específicas. Vou traduzir para vocês tudo que está aqui, né? E deixo à disposição para que vocês possam anotar. Este Phago-T, este vírusinho, é um vírus que ataca bactérias, e é um vírus que ele tem essas perninhas que são fibras proteicas. Essas fibras proteicas, elas servem para conseguir fixar o vírus na célula que ele vai atacar. Então, imaginem vocês que estamos com uma bactéria desatenta e, do nada, um Phago-T pousou sobre ela. Quando ele pousa sobre ela, ele vai fixar, então, essas estruturas e ele vai conseguir injetar dentro da célula o seu material genético. No caso desse indivíduo, ele tem o DNA. Então, ele vai conseguir injetar. Ele não vai entrar todo dentro da célula. Não tem essa condição. Então, o que ele faz?
ele injeta o material genético que está dentro do seu capsídeo proteico dentro da célula hospedeira. E quando esse material genético entra, ele pode seguir 2 ciclos, e isso depende de cada grupo viral. Tá? Então, nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele que, quando o material genético invade a bactéria, olha que interessante, por que o vírus é danado? Sabe o que ele faz? Ele entrou, o material genético dele entrou, ele vai invadir essa bactéria. Sabe o que acontece com o material genético do vírus? Ele entra e vai conseguir encontrar pontos do DNA da bactéria. Ele vai se ligar, o DNA do vírus com o DNA da bactéria. Quando isso acontece, vocês devem lembrar que a bactéria é uma estrutura super simples e ela só tem uma organela, que é o ribossomo. Vocês lembram disso, porque o ribossomo faz síntese de proteína. E o ribossomo vai ler o código genético da bactéria para produzir proteínas para a bactéria. Só que quando ele está lendo, ele não percebe que tem o DNA do vírus junto. Então, ele lê o DNA da bactéria, produz proteína para a bactéria, ele continua lendo e ele vai ler o DNA do vírus e produzir proteína para o vírus. O que acontece aqui? Quando esse processo termina, o ribossomo conseguiu ler, está produzindo proteína, os vírus vão começar a replicar o seu material genético e formar os seus capsídeos proteicos. Então, nós vamos ter a formação de vários bebês vírus dentro dessa célula bacteriana. E quando eles já estão evoluindo, quando eles já estão praticamente prontos, essa célula fica tão cheia de vírus que ela acaba explodindo, ela acaba estourando, que é o que nós chamamos de lise celular. Ela acaba liberando novos vírus na corrente sanguínea, por exemplo, de um vírus comum, como os nossos, ou no caso da bactéria, acaba liberando novos vírus no ambiente. Então, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório e ele reproduz inserindo seu material genético, ou DNA ou RNA, junto com o material genético da célula hospedeira, fazendo com que o seu ribossomo produza as suas proteínas, e não só as proteínas da célula hospedeira. Eu deixei um destaque aqui em negrito, que fala o seguinte: sintomas causados por um vírus que se reproduz dessa maneira tendem a aparecer de forma imediata. Por exemplo, um vírus da gripe. Pegamos um resfriado. Pouco tempo depois nós já estamos com sintomas. O resfriado fica 7 dias e vai embora. Ou seja, é o tempo que as minhas células estão fazendo o ciclo lítico e estão liberando novos vírus. E a gente procura algumas formas de liberar esse vírus. Como? Espirrando pela nossa mucosa, pelas gotículas de saliva, que é por onde esse vírus vai sair. Né? Então, você vai procurar formas de mandar ele para o meio. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem, em que a gente tem, então, o vírus parasitando a célula, inserindo o seu código genético junto ao código genético da bactéria, ele reproduziu novos vírus, houve a formação de capsídeo, explodiu a nossa célula, fez a lise celular, liberando novos vírus para que pudessem parasitar novamente. Já o ciclo lisogênico, que é o segundo ponto, ele é um pouco mais complicado, ele é um pouco mais grave. De que forma acontece? Também seguindo o exemplo do fagotê, porque o fagotê também pode fazer isso. Ele vai encontrar uma bactéria que está solitária, ele vai penetrar, colocar o seu material genético, injetar o seu material genético dentro dessa célula. O DNA vai se incorporar ao DNA da célula e o ribossomo vai fazer a leitura e vai produzir proteína para ele, como acontecia anteriormente. Só que aqui a gente tem um probleminha. O material genético do vírus não quer ir embora. Ele não quer formar novos capsídeos e estourar essa célula. O DNA viral, ele acaba incorporando ao DNA dessa célula infectada e acaba ficando lá. Então, toda vez que houver produção de proteína, ele vai conseguir produzir as proteínas do vírus. Imaginem vocês, algumas células não fazem divisão celular, por exemplo, células do sistema nervoso, células musculares. Elas não tendem a fazer divisões celulares porque são células permanentes.
Mas tem células que trocam de tempos em tempos, por exemplo, o sangue. Imagina que essa estrutura gosta de morar no sangue, numa célula sanguínea. E o vírus fez um ciclo lisogênico, então ele seria um material genético no DNA da célula hospedeira. Só que ele não quer ir embora, não quer produzir novos vírus e não quer ir embora. Então, o que acontece? Ele fixa o DNA dele junto a essa célula. A célula produz proteína para ele, e em um certo momento a célula vai querer fazer divisão. Então, quando ela vai dividir, por exemplo, fazer mitose, pega uma célula mãe e divide em duas células filhas. E o material genético vai ser igual. Então, ela vai pegar uma célula que está com o vírus e ela vai dividir e vai formar duas novas células que estão com o vírus. E assim, sucessivamente, passando essa informação à frente. E aí eu fiz uma anotação importante ali, ó, os sintomas causados por um vírus que se reproduzem dessa maneira em um organismo multicelular pode demorar para aparecer. E são aqueles vírus que têm que ser controlados, que não têm cura. Por exemplo, o HIV. A gente já discutiu ele lá no sistema reprodutor, né? Vocês já falaram sobre ele, a maioria fez trabalho sobre ele, em que discutia que o vírus, ele acaba entrando no indivíduo e não tem cura. A pessoa vai viver a vida inteira com HIV. Ela pode negativar o HIV, mas ela não tem cura. E o que acontece com esse indivíduo? Ele leva, às vezes, anos para ter sintoma. E muitas vezes vive bem, é claro, com o uso do coquetel, mas esse vírus fica estabelecido no corpo da pessoa. Porque ele faz um ciclo lisogênico. Então, ele coloca o material genético na célula, a célula acaba incorporando o DNA do vírus ao DNA dela, e toda vez que for dividir ou produzir proteína, ela vai estar fazendo junto com o DNA, com o material viral também, tá? Aqui ao lado a gente tem o mesmo esquema. Observem que a gente começa com uma célula em que a gente já tem essa condição, né, do vírus estabelecido, e essa célula ela vai dividir e formar duas novas células com o vírus também. Então, esse vírus permanece sempre, sempre, sempre no ciclo. Meus queridos, até aqui alguma dúvida? Por isso que a gente tem problema com vírus. Ele é realmente muito danado. Justamente por causa dessa situação. Ciclo lítico, ciclo lisogênico. Prof, Pergunta. então, nesse último, ele vai, tipo, gerando novos, assim? Em vez de Exatamente. se alimentar, assim? Funciona assim. No primeiro, no ciclo lítico, o vírus injeta o material genético e o DNA se envolve com o DNA da célula hospedeira. Só que aí ele acaba reproduzindo, acaba produzindo proteína e essa célula estoura e libera novos vírus, tanto na corrente sanguínea quanto no próprio meio. Só que o caso do ciclo lisogênico, não. O material genético está lá, está envolvido, só que ele não é liberado. Ele fica, ele não quer ir embora da célula. E ele fica produzindo proteína, fazendo divisão celular e fica lá. Por isso a gente tem tanto problema, né? Porque o vírus não vai embora. Ele fica por ali. Aqui tem uma situação interessante. No contexto da evolução, a gente sabe que os vírus que fizeram ciclos lisogênicos dentro das nossas células foram de extrema importância, porque eles ajudaram a formação do indivíduo como nós conhecemos hoje. Só que, para um contexto de saúde, boa parte das doenças, aí os vírus que causam doenças, causam problemas muito maiores quando fazem um ciclo lisogênico. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está com vírus, está contaminando outras pessoas. E o grande exemplo é o HIV. O HIV é um retrovírus, é um vírus que tem RNA, e esse vírus específico, vou baixar aqui um pouquinho legal. Esse vírus específico, ele acaba tendo uma enzima específica também, que possibilita a conversão do RNA em DNA, e quando ele invade a célula, ele fica lá e não quer ir embora. Então, toda vez que essa célula fizer divisão celular, vai levar esse material genético junto. Lele até aqui? Tá legal? Beleza. Vamos apresentar o finalzinho? Minha mão morreu, o cachorro dormiu aqui. Com a mão morta.
Por incrível que pareça, o vírus tem importância. Como eu falei, a gente fala muito dele nessa questão evolutiva, a gente fala em questão das viroses, ele é causador de doenças, a gente destaca mais uma vez que ele causa doença em bactérias, protozoários, plantas e animais. Até coloquei em destaque a questão da própria sinomose, que é uma doença comum em cachorros, por isso a gente costuma fazer a vacinação, né, nos primeiros meses de vida. Então, nos primeiros 90 dias, você tem que fazer todas as vacinas no cachorro. A gente sabe que muitas vezes as vacinas são caras, principalmente as importadas, né? Mas que é interessante fazer essas vacinas, não deixem de vacinar os bichinhos, tá, gente? É muito importante. Até porque ele acaba causando problemas nos olhos, problemas respiratórios, problemas digestivos, problemas neurológicos. Chega um ponto que o cachorro acaba tendo convulsões devido ao vírus, e ele pode morrer disso. É muito famoso quando a gente fala da sinomose, que é a famosa doença da anca caída, né? Porque cai basicamente a cintura do cachorro, né? As perninhas traseiras acabam caindo. Eu tinha muita preocupação quando a minha cachorrinha que dorme no meu braço e que está morrendo no meu braço agora, começou a perder a função nas patinhas de trás, porque eu achei que fosse a sinomose. E eu tinha certeza que ela tinha as vacinas. E aí a gente teve que estudar para garantir que não era um vírus. Porque se você tem sinomose, por exemplo, no teu ambiente, e um bichinho morreu de sinomose, você tem que ficar atento com todos os outros animais, né? Principalmente os canídeos que podem pegar. E normalmente se acaba aconselhando, na verdade, que fique um tempo sem cachorro e que faça a higienização de todo o espaço para matar esse vírus. Ele não causa mal às pessoas, mas aos cães pode ser devastador, né? E quando a gente fala do vírus também, tem uma condição que é interessante, a gente trabalha essa condição mais lá na biotecnologia, que é o uso do vírus para controle biológico. A gente sabe que o vírus vai eliminar alguns grupos específicos, então a gente acaba utilizando, por exemplo, para diminuir pragas de lavoura. Esse vírus que vocês estão vendo, o bacalovírus anticárcia, foi um exemplo que a nossa apostila trouxe, ele é um parasita intracelular obrigatório das lagartas da soja. Então, muitas vezes, quando você tem problema com as lagartas no cultivo, o pessoal faz a inserção nas próprias folhas desse parasita, elas acabam se alimentando dele e acabam sendo parasitadas pelo vírus e acabam morrendo. Existem dois grupos de vírus que conseguem ser utilizados. Um que acaba devastando toda a lagartinha, praticamente a coitadinha desmancha, e um que ela não desmonta, ela morre rápido, não acaba com o cultivo. E ela cai, basicamente, as pessoas conseguem coletar esse indivíduo, conseguem bater literalmente no liquidificador e distribuir só o pozinho dessa lagarta pela plantação. E ajuda muito a diminuir aí esses índices de lagarta. Só o próprio pozinho da lagarta, tendo esse controle biológico, então tendo o registro desse vírus, já consegue diminuir bastante problemas de cultivo das lagartas da soja, né? Os problemas de cultivo da soja com a praga das lagartas, né? Então, são várias formas que a gente pode estar utilizando aí em relação ao vírus, são várias situações que o pessoal pode utilizar no uso da biotecnologia. Mas o que preocupa mais são as viroses. Por que o que preocupa mais? Porque elas estão na nossa rotina, elas aparecem de tempos em tempos e elas acabam fazendo um estrago gigantesco. Vocês têm no material de vocês a lista de algumas doenças e algumas são bem exploradas e outra vem em 3 linhas. Então, devido a isso, devido a essa preocupação, eu resolvi trabalhar as viroses e eu faço isso todos os anos na forma de trabalho. E eu gostaria de apresentar as principais viroses estudadas por nós. Então, nós temos o resfriado comum, que é bem conhecido, né? Praticamente todo mundo já pegou na vida. Nesse momento, a gente está em campanha de vacinação. Eu, por exemplo, não costumava fazer a vacina da gripe, justamente porque a gente acaba, às vezes, ficando pior, acaba pegando o vírus, faz a vacina, você já tem o vírus no teu corpo, ela te devasta. E aí o pessoal diz assim, eu não gosto de fazer vacina porque eu pego a gripe. Não, não é assim que funciona. Você só vai desenvolver o resfriado quando fizer a vacina da gripe se você já tiver o vírus no teu corpo. E esse ano, como eu sabia que eu não tinha, estava em casa, não tinha onde pegar esse vírus,
eu acabei fazendo a vacina e não tive efeito nenhum. Então, é uma sugestão, se vocês tiverem a condição, né, de fazer a vacina da gripe, ela é uma boa, ela tem aí alguns grupos de influenzas, de alguns vírus inativados que estão nos defendendo. Cachumba diminuiu muitos casos, mesmo assim ainda tem. Alguns anos atrás eu participei de um caso aí em São Joaquim, né, na escola que eu trabalhava, um surtinho de cachumba. Raiva, a raiva é famosa em caso de mordida de cachorro. Rubéola é um vírus bem complicadinho em caso de gestação. Sarampo, estamos em surto novamente do sarampo. Quero discutir o porquê. As hepatites, então nós temos alguns grupos de hepatites que podem ser causadas pelo vírus. Dengue, a dengue tem um município aqui em Santa Catarina que já é considerado surto também de dengue. Poliomielite, que é a antiga paralisia infantil. A gente se prevenia tomando gotinha. Hoje não tem mais a vacina de gotinha da poliomielite. Hoje ela já passou a ser vacina e não só a gotinha. Febre amarela, temos vacina. Quem ainda não fez, vá procurar. Tem distribuição no posto, né? Bom, aqui em Lages é no centro epidemiológico. Vocês acreditam que deve ser no hospital ou no posto central. Mas fazer a vacina da febre amarela. Catapora, praticamente todo mundo pegou. Quem não pegou vai se lascar se pegar depois, enquanto adulto. Varíola, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela porque é uma situação complexa. Meningite, a inflamação das meninges. Mononucleose infecciosa. Herpes também é muito comum. Condiloma, a gente já falou um pouquinho lá nas sexualmente transmissíveis. A AIDS, mais uma vez, destacada aqui. E eu fiz a inserção de alguns vírus que o nosso material não trouxe. O primeiro é o ebola, tem 2 tipos de ebola, né? O ebola zaire é um exemplo, mas não é o único. O SARS, que ficou famoso logo depois que a gente começou a ter problema com o Covid-19, né? A parte respiratória. H1N1, que também foi surto no Brasil no ano de 2009. O Zika vírus, que foi um surto recente, a gente quase cancelou as Olimpíadas do Brasil, né? Devido ao Zika vírus. Chikungunya, que também causou problemas. E agora, recentemente, o Covid-19, aí num tópico de pandemia. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês. O que eu pensei, o que eu organizei? Nós temos alguns grupos de doenças virais, e essas doenças virais, elas podem aparecer em vestibular. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a elas, e como eu falei, o nosso material às vezes traz 2 linhas, e não é ideal. A gente tem que conhecer como esse vírus chega até os indivíduos. Então, eu resolvi montar um trabalho da seguinte forma. Eu vou encaminhar esse arquivo para vocês lá no WhatsApp. Eu espero que ele seja editável. Caso não for, vocês vão mandando logo abaixo o tema que vocês querem fazer. Então, cada aluno, sim, é um trabalho individual, teve vírus para todo mundo. Cada aluno vai escolher um vírus e vai pesquisar sobre ele. Vocês vão pesquisar a taxonomia, então a nomenclatura científica, porque ele foi classificado em relação a essa nomenclatura. Vão escrever e pesquisar como que ele é transmitido, quais são os principais sintomas, o que se faz para prevenir e se tem tratamento. É interessante destacar também se há alguma vacina para esse vírus, porque boa parte dos vírus que a gente conhece tem vacinação, outros ainda não têm, então vale fazer um destaque, né, qual deles tem, qual não tem. Vocês deverão usar pelo menos 3 referências, tá? Então, coloquem lá as 3 referências, podem usar mais, devem usar mais, é claro. Como a gente não sabe se vai ficar em pandemia ou não, vamos ficar em quarentena ou não, eu vou pedir que vocês façam esse trabalho no Word e salvem em PDF, tá? Para quê? Para que a gente consiga distribuir para todos os colegas. Vocês poderão usar imagens, fiquem bem à vontade, caprichem no trabalho de vocês. Vocês vão apresentar esse trabalho, porque só ele escrito a gente não consegue visualizar muito bem, muitas vezes a gente nem
Vejo que alguns colegas provavelmente nem leem, né? Então fica um pouco difícil. Então nós vamos apresentar esse trabalho de forma simples, resumida. Vocês não vão contar a Bíblia Sagrada para a gente desde onde surgiu o vírus, né? Então vocês vão explicar os sintomas, como que faz para tratar, tem vacina ou não. Nós, se tudo der certo, vamos fazer ele em sala de aula, presencialmente. Caso não dê e realmente a gente não retorne, eu vou marcar uma data depois que a gente voltar das férias para que vocês apresentem pelo Google Meet. Tá? Então, é interessante que vocês organizem o trabalho de vocês para apresentar tanto presencial ou pelo Meet, certo? Vocês vão enviar os trabalhos de vocês lá no grupo para que todos os alunos tenham noção dessas doenças. Então, além de ouvir você falar, poder ter o teu trabalho para que eles possam ler e identificar essas doenças. Prof, para quando que é esse trabalho? É para depois das férias. Então, vocês vão sair de férias a partir dessa semana que vem, vocês vão descansar, vão ver Netflix, vão sumir, e a gente se vê depois das férias, e aí a gente marca uma data, tá? Então, qual é a atividade da semana de vocês? Vocês vão escolher um tema, certo? Vocês tentem editar no próprio Google. Vou ver se eu consigo mandar ele na forma que vocês consigam editar. Caso vocês não consigam editar, vocês mandem no WhatsApp só os temas de vocês. Tranquilo até aqui? Prof, Diz. não era melhor a senhora dividir. Vocês que escolhem, tem um tema para cada um. Seria Um melhor trabalho pra dividir cada um. agora, né? Agora que daí tá todo mundo, é melhor dividir agora. Tipo, a senhora vai falando dos temas, cada um vai falando o que é que vai querer. Eu acho melhor. Porque depois vai dar uma Pode ser. confusão, porque quero ir. Aí agora Pode vai. ser. Tá. Eu vou tentar fazer isso aqui, então. Vamos editando. Então, vocês vão gritando aí, ligue o microfone, quem tiver o interesse do tema, eu chamo, vocês gritam, certo? Deixa eu só apresentar aqui para vocês verem como eu estou editando. Então, vamos lá. Resfriado. Pode ser eu. Eu quem? Diga teu nome, porque eu não te vejo. Parou ímpar. Ih! E agora? Eita. Parou ímpar, não tô vendo ninguém. Pode pegar eu a Rainha quem? da Tá, é eu, Rayane. Aí, fala o nome de vocês, porque eu não consigo visualizar vocês, porque eu tô projetando, né? Cachumba. Antônio. É aquela que desce, Antônio. Lembra da história? Não, eu não acho bom. legal. Ela mais eu vou fazer dela. Não, Calil. Calil. Raiva. Calil. Calil, é legal essa, falar da raiva. Desenho do Pica-Pau, lembra dele. Bela. Eu, Bianca. Bianca. Franco. João Guilherme. João Guilherme? Ah, Eu. Ouvi João Guilherme, foi o primeiro. Sem acento, sem nada, né? Dengue. Anthony. Anthony. Ai, Falem o nome de vocês, é mais fácil, gente. Poliomielite. Bruno, eu. Pega amarelo. Vinícius. Essa é legal, hein, Vinícius? Faz tempo que a gente está cantando ela para o vestibular e ela não aparece. Tapora. Marília. Beatriz. Marília primeira aí. Se eu pegar catapora agora, eu me lasco, gente. Nunca peguei. Varíola. Varíola. Essa tem história. Eu, Marina. Marina. Ebola. Beatriz. Beatriz. Ebola é muito legal, Beatriz. Vou mostrar para vocês uma sugestão para as férias aí. SARS. Eu, Flávia. H1N1. Gabriela. Surto recente, né? Esse é interessante. Zika. Pode ser o Zebão. Eusébio. Sim. Chikungunya.
Não? Foram todos que estão na sala? Porque tem uns que Eu não já estão, consigo né? fazer a chamada. Eu consigo fazer a chamada. Então, faltou aqui nesse momento 5 alunos. E aí eu mesmo distribuo e repasso para eles. Posso encerrar minha aula desse jeito? Eu, nesse período de quarentena, eu passei, não sei vocês, mas eu passei a ver muita coisa falando de vírus. E a gente recebe tanta informação que a gente não sabe se ela está certa, se está errada. E eu fui rever algumas coisas também que eu já tinha estudado anteriormente. E eu quero indicar para vocês um documentário que pessoalmente eu gosto, né? E para que vocês assistam nas férias, caso vocês tenham interesse. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. E aí, boas férias. Prometo que eu não vejo mais vocês. Vou deixar para ver vocês só lá na volta. Então, a Netflix fez um projeto original chamado de Pandemia. Eles lançaram em dezembro, se não me engano, janeiro desse ano. É um projeto novo. E ele fala um pouco do Ebola, fala um pouco do SARS e fala um pouco de como o planeta reage aos vírus. E eu fiquei chocada porque quando eu assisti, eu vi os Estados Unidos fazendo testes rápidos e corridas para tentar se prevenir em relação ao vírus e hoje está do jeito que está. Então, é interessante assistir para a gente entender como que o mundo reage a uma pandemia. Então, super interessante, assistam. E acho que é interessante também porque são temáticas que podem aparecer no Enem, né? Então, coloco à disposição para vocês. Eu também gosto muito de ouvir alguns nerdcasts. Eu acho que eu já contei para vocês que eu adoro Jovem Nerd. Assisto algumas coisas e também consigo ouvir alguns nerdcasts. E tem um nerdcast antigo, esse é de 2011. Ele tem a participação do Átila, que está super famoso agora, porque ele está trazendo ideias, informações super corretas em relação ao Covid-19. Então, vocês encontram ali algumas histórias que eles contam, como que começou a invenção da vacina. Eu ia contar hoje, mas não vai dar tempo. Acho que até a nossa aula já deu, tá ótima. Então, fala um pouquinho da vacina, fala um pouquinho sobre algumas pandemias que ocorreram no mundo, eles trazem o contexto histórico. Então, escutem, e fora que é bem engraçado, eles falam bastante palavrão também, né, acontece, mas é bem engraçado e, assim, passa a hora que a gente não vê, né, ouvindo esse tipo de material. Então, descanse. Se tiver tempo, escutem, assistam, mas também aproveitem, né? Coloquem as séries da Netflix em dia, coloquem o sono em dia e fiquem sem fazer nada. É essa a tarefa, tá, gente? Não faça nada, porque a gente vai ter que descansar e aproveitar esse tempo, porque quando a gente voltar, a gente vai trabalhar bastante, né? Então, aproveitem, descansem, certo? Alguma situação a resolver? Alguma dúvida? Ô, prof, eu só não entendi como é que é pra entregar esse do trabalho. É em PDF que é pra mandar pra senhora? Como é que é? Isso. Vocês vão produzir ele depois das férias, tá? E aí você vai montar ele no Word. Eu vou mandar esse arquivo para vocês já. Eu termino de distribuir os alunos que faltam e já mando para vocês. E vocês vão fazer ele depois das férias. Façam no Word, salvem em PDF. Vocês vão mandar para mim e para os colegas. Vocês vão mandar lá no grupo de vocês. Para como pega, o que faz para pegar, tem tratamento, não tem, o que a gente pode fazer? Até porque nesse momento existem grupos discutindo o uso da vacina, então tem doenças que estão retornando, doenças que estavam extintas. O Brasil já era para estar livre da poliomielite em 2002, era o plano do Brasil. E a gente ainda está com surto, né? Ainda tem pequenos casos. Então a gente precisa ir trabalhar com isso, né? Identificar essas doenças e aí fazer uma campanha maciça para vacinação. Então, quando encontrar vocês na próxima vez, eu vou falar muito de vacina. Vacinem-se. É o certo. É o melhor, na verdade. Meus queridos, obrigada. Fiquem à vontade, né? Eu vou tirar o cachorro da minha mão porque morreu. Olha aí, ó. Sumiu aqui. Lançou meu braço. Então, boas férias. Certo?
Tchau, Ai, tchau. professor, nem tô acreditando. Tchau, prof. É. Boas férias. Beijão, também. Chay, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Obrigada, gente. Tchau, Boas prof. férias. Tchau, prof. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tá fedida? Vamos interromper a nossa gravação.